Vasco anuncia mudanças na coordenação da divisão de base. O diretor Rodrigo Dias se ligou do Vasco, não será mais homem forte da divisão de base. Vamos falar sobre essa reformulação. Inclusive, Carlos de Brasil continua no Vasco, desceu para a base. Vamos falar sobre isso. Vamos falar também sobre a notícia lá no Nordeste que o seu Pablo Volda ouviu a direção do Fortaleza, pediu 10 dias para pensar. Ele que tem proposta do Vasco, do Corinthians e do próprio Fortaleza, que daqui 10 dias ele decide seu futuro. Será que o Vasco esperar até lá? Vamos falar também de jogadores que estão vindo de empréstimo, o Vinícius Paiva, o Matias Galaza. Vamos falar também sobre o Pedro Raul, que vai analisar nessa semana as propostas que ele tem em mesa para decidir seu futuro. Segundo o Diário Lance, a multa rescisória no Atlético Paranaense para liberar o meia argentino deve ter antes, para o futebol brasileiro, é de 232 milhões. Vale isso? Não vale, mas vamos falar tudo isso após a vinheta. Salve, salve galera do Vascão! Mande um vídeo para o Vasco Velocidade com apoio do nosso Vasco, o Vasco Connection. Antes de mais nada, peço que vocês curtem, compartilhem, comentem. Aqui a galera trabalhando, aqui todos têm visto. Bom, nessa segunda-feira, que já estava se desenhando a mudanças, né, a formulação no modo de gerir o futebol do Vasco, já especulava isso durante a compra, quando a 77 Parte adquiriu 70% das ações do Vasco Sarco, dessas mudanças de gestão no futebol, mas na ocasião eles diziam que não mudariam muita coisa no momento para não complicar o ambiente. Agora, com o futebol de férias, eles anunciaram mudanças, começando nessa segunda-feira, de 14 de novembro, na divisão de base. Rodrigo Dias, que era o homem forte, o diretor gerente da divisão de base, foi desligado. Inclusive, na nota oficial do Vasco, desejou sorte ao profissional e agradeceu os serviços prestados. A grande dúvida que teve para o ano que vem, que era se o Carlos de Brasil continuaria no Vasco. Ele vai continuar, mas não no futebol profissional. Ele vai ser o gerente da transição da base para o profissional. Desceu um pouquinho, ele que mantém experiência na base, né, até que aquele time campeão da Copa do Brasil Sub-20, com o Matias Galaza, o Gabriel Peck, foi na gestão Carlos de Brasil. Então ele volta aonde ele é, vamos dizer assim, ele é familiar, né? Ele conhece bem como que é a divisão de base, vai voltar a trabalhar com agora na transição dos garotos saindo da base para o profissional. Também Eduardo Ugro também estava no futebol profissional, agora será coordenador geral da divisão de base. E o Cadu Borges será o coordenador técnico do time Sub-20. Quer dizer, uma turma que estava no futebol profissional, agora vai para a divisão de base, e eles têm experiência com a base. A tendência é que eles façam um grande trabalho no futebol da base do Vasco em 2023. Bom, segundo o Diário no Nordeste, o seu Pablo Volda, que é cobiçado pelo Vasco, pelo Corinthians, que também o Corinthians demitiu o treinador desse ano,
E o próprio Fortaleza quer continuar com o treinador, ele que fez um grande trabalho no Fortaleza, classificou o Fortaleza ano passado para a Libertadores, e esse ano o Fortaleza esteve na lanterna do Brasileiro e deu uma arrancada espetacular com ele e chegou novamente à Libertadores da América. É natural que o Fortaleza queira continuar com o treinador. Mas, de acordo com o Diário Oficial o Diário do Nordeste, o Jean Pablo Valda ouviu a diretoria do Fortaleza, pediu 10 dias para pensar, e daqui 10 dias ele vai dar a resposta sobre o seu destino. Ele tinha dado declarações nas últimas rodadas do Brasileiro da Série A, deixando entender que ia sair do Fortaleza, mas vamos ver como que vai ficar a resposta do treinador daqui da semana que vem. Mas será que o Vasco poderá esperar até lá? O diretor do futebol do Vasco, Paulo Brax, foi para a Europa, hoje vai para Portugal, depois vai para a Itália. Não será surpresa se ele vier como treinador nesse termo. Mas, no momento, o Voivoda é o plano A. O Vasco tem um treinador estrangeiro, tem plano B, mas vai esperar a resposta do plano A ainda. Pedro Raul, vice-artilheiro do Brasileiro pelo Goiás, entrou de férias, despediu do Goiás nas redes sociais, deixando claro que não vai ficar no Esmeraldino em 2023. Está no Rio de Janeiro, ele que é do Rio, inclusive o seu representante mora aqui, está com a família, ainda nessa semana irá conversar com seus representantes e bater o martelo qual será o seu destino em 2023. Ele que tem proposta do Vasco e do Cruzeiro. Ele pula de galho em galho no Brasil. O passe dele, vamos dizer assim, os direitos federativos e econômicos pertence ao Kashima Reysol do Japão. Eles querem em torno de 3 milhões e 900 mil dólares para vender o jogador. A 77 está disposta a pagar essa quantia, mas vamos ver que eles já têm proposta, além do Vasco, do Cruzeiro e outros 2 clubes brasileiros estão interessados no goleador. Também nessa segunda-feira, de acordo com o Diário Oficial, Diário Lance, foi revelado a multa de rescisão do meia argentino David Terence, muito cobiçado pelo Vasco e outros clubes brasileiros. A multa para o futebol brasileiro é de 232 milhões de reais e 60 milhões de euros para o mercado internacional. Ele tem 28 anos. Será que ele fale isso tudo? Bom, eu acho que era aquelas situações que os próprios empresários chamam de valor abusivo, ou valor para acalmar a torcida. A atual torcida que aquele determinado atleta está defendendo. Mas não vai ser com esse valor que ele irá sair do Atlético Paranaense, porém mostra o quanto será difícil uma negociação. Ele fez uma entrevista, ele foi entrevistado pelo Casemiro, e ele disse que estava feliz no Atlético Paranaense. Então acho que é a hora do Vasco já partir para outra, não só pelo valor, que não é esse valor que ele realmente vale, mas
ainda assim, o Atlético Paranaense mostra que vai jogar duro, e o jogador mostra contente lá. Eu não vejo o jogador querendo sair lá da Arena da Baixada. Bom, até amanhã, o dia do Vasco, que já também está para chegar na representação do time no dia 8 de dezembro, 2 jogadores que estão vindo de empréstimo. O Vinícius Paiva, que defendeu o Ituano, e o Matias Galazza, que jogou pelo Curitiba na Série A do Brasileiro. Porém, o Matias Galazza, o Curitiba quer renovar o empréstimo. O Vasco, inicialmente, quer vender o paraguaio, mas os 2 clubes estão em negociação. Não está descartado um novo empréstimo do volante para o Coxa Branca. Então, até amanhã com mais um dia do Vasco. Será que o Vasco vai aguentar 10 dias para saber a resposta do João Paulo Volta? Até mais.